pega de uma vez. Eu sou profeta! 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 Gostaria de agradecer a participação e por terem aceito o convite, essas mulheres incríveis que toparam participar comigo da apresentação. Maris Flora, Vitória do Pife, Ítala Maraísa e Paloma Paulino. E gostaria de louvar também todos os mestres e mestras, autores e autoras das canções que iremos apresentar aqui para vocês. Pai Euclides Talabian, da Casa Fante Achante, o Bumba Boi Brilho da Sociedade, de Mestre Eliezer, o Bumba Boi São José de Ribamar, de Mestre João Chiador, e Mestra Margarida, do guerreiro Santa Joana d'Arc. Essas canções foram compostas por essas ilustres almas proféticas. E gostaria de agradecer um agradecimento especial a Fernando Melo por ter feito o registro e ter editado para vocês esse nosso especial. Bem-vindes, bem-vindos, bem-vindas ao São João da Encantaria. Sanfona é instrumento de pobre, produz o som mais bonito no meio da feiura que causa precisão. Sanfoneiro, todo ele é um sofredor. Faz a alegria de todo mundo, ganha pouco quando ganha e não lhe dão o valor que merece. O povo só tem a sanfona como alento. Sanfona é o toque do mundo de dentro. Aonde há sanfona, há poeira. Aonde há forró, há uma alegria tão exprimida entre dor e tristeza que chega a ser um milagre ver os rostos sofridos e encardidos, o riso derramado, corrido, que quase não saia, mas acabou saindo.
arrebentando a rudeza e caindo em torrente atrás da sanfona. Sanfoneiro é uma coisa por demais importante. É o essencial, a necessidade básica e o luxo das horas boas. Sanfoneiro é profeta e, ao mesmo tempo, é boêmio, cúmplice da vagabundagem. Sanfoneiro é chamado para as horas insuspeitas, as mais insuspeitas. Toca para o povo, toca nas feiras, mas também toca na mídia. Toca alegria, toca tristeza, toca fartura e toca miséria. Toca a noite, toca o dia, toca a ilusão, a decepção, o amor, o desamor, mas o alento também, acuado no bom sentido e canta também. Que texto lindo de João Cláudio Moreno, que homenageia os 50 anos de Dominguinhos. Coisa boa, Edivar, a gente iniciar com essa lembrança tão boa do sanfoneiro, da sanfona, esse instrumento que é sagrado, e desse grande mestre da cultura popular, o sanfoneiro, cantador Dominguinhos. Boa noite, bom dia, boa tarde, estimadas e estimados, todas e todas vocês que nos acompanham. Sejam muitíssimo e muitíssima bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro ensaio de profecia para hoje, e ele acontece providencialmente nesta véspera de São João. Quantas lembranças essa noite nos traz. É uma mistura, essa lembrança de alegria, do riso e da dor também, da tristeza de saber que a gente não se encontra juntinho nesse ano, e nem no ano passado a gente também não conseguiu, mas essa noite nos traz tanta lembrança. Nós lembramos os festejos juninos nas comunidades, as fogueiras que as pessoas acendem nas portas de sua casa, a pirraiada, a criançada, a molecada nas ruas, soltando bomba, soltando foguete, o cheiro das cozinhas, que sobe, que inunda toda a rua, onde a comida está sendo preparada, a canjica, a pamonha, o mungunzá doce, o mungunzá salgado, a cocada, o milho assado, o milho cozido, o pé de moleque, a carne assada e tudo aquilo que nos traz esta memória que é visual, que é do paladar. A gente sente o gosto do São João. É uma festa que tem cheiro, que tem gosto. É uma festa que a gente compreende com a audição também, quando a gente escuta o forró, quando a gente escuta o repente, o baião, o xote. É uma festa que a gente alcança com todos os sentidos. É uma festa, e esta é uma noite de magia. É sobre essa magia que a gente vai falar aqui hoje, que é uma magia que contagia e que ninguém consegue ficar quieto. Porque ela vai envolvendo, nos movimentando. Não tem quem fique quieto ouvindo uma sanfona tocar. O corpo todo vai falando, você mexe o pé, um pouco você se levanta como o Edivar se levantou e sai dançando, porque envolve, comove. E que bom que nós estamos aqui reunidos hoje. Você aí de casa, então, nessa noite de festa, onde você nos acompanha, escreve aí no chat, coloca aí, avia, cuida, diz pra gente de onde é que você fala, de onde é que a gente vai curtir hoje, esta noite. Coloca aí no chat, coloca aí no bate-papo, e eu imagino, minha gente, que da mesma forma que eu tô sentindo essa alegria, Edivar também esteja. Edivar, me diz aí, como é que tá aí desse outro lado? Olá, Paulinho, nós mineiros também somos contagiados por esse mês encantador. Boa noite, gente querida, bom dia, boa tarde, quem está aí, conforme for o horário, acompanhando esse ensaio maravilhoso. Você que participa conosco, que alegria tê-los aqui juntos, que alegria estarmos juntos para este ensaio especial de profecia.
Sim, querido Paulinho, estou animado, esperançado, mesmo que a gente não possa esquecer tamanha dor, tamanho luto, desafios e urgências, né, que estão sendo enfrentados nesse tempo sombrio de pandemia, de necropolítica, de tamanha e perversa desigualdade, exclusão de incontáveis irmãos e irmãs da mesa da dignidade cidadã. Apesar de tantos pesares, Paulinho, não podemos desanimar, e o povo sabe disso e nos ensina. Eu penso que a verdadeira animação é essa, aquela que brota do coração, que emerge do fundo do peito da gente. Por isso, é muito interessante refletir sobre a palavra entusiasmo. Isso que a festa provoca, a música, a arte popular em geral. Entusiasmo significa originalmente essa experiência de ter Deus dentro da gente. Que maravilha! E quem experimenta Deus assim não pode, né, essa forma íntima dele estar com a sua luz, com a sua força, desanimar. Não pode desanimar diante das dificuldades, dos desafios que enfrenta. Porque Deus provoca, instiga, né, nos leva à luta. A gente se sente provocado, chamado a resistir, a dar as mãos e a lutar juntos. Hoje temos que gritar o mínimo do mínimo. Vacina no braço, comida no prato para todos. Isso é muito forte, Edivar, essa sua fala. E é interessante que a gente perceba que existem profetisas e profetas que são animadores da esperança, da resistência, que provocam em nós a alegria mesmo quando a gente está prestes a desanimar, a entregar os pontos, porque a gente muitas vezes não vê a luz no final do túnel. E há muitas situações hoje que nos afetam, e que causam grandes ameaças, que causam dores, que causam perdas. Nós batemos 500 mil mortos. A gente não dá conta de tanto luto reunido. 500 mil mortos só da Covid-19. As pessoas continuaram morrendo assassinadas. É muita coisa que nos entristece. Mas no meio de tudo isso, nas horas difíceis, desses tempos sombrios em que nós vivemos, nesse tempo de travessia, a crise é um momento de travessia. A gente sabe onde veio, para onde a gente vai chegar, a gente não sabe, então a gente está atravessando esse caminho. É importante saber que no meio de tudo isso, que a gente não está sozinho, que a gente vai encontrar pessoas que vão ser para nós como ombro amigos e que vão nos oferecer razões de esperança, razões de alegria e mesmo para festejar. A vida, ela irrompe, o festejo é esse irromper da vida, não é, Edivar? Essa vida que insiste, que persiste, e a vida é festejar, é também cantar, é dançar, é no meio da caminhada que a gente faz tudo isso. Isso é importante, minha gente. É isso mesmo, Paulinho, é isso mesmo. A festa é, antes de tudo, a celebração da vida. E mesmo diante das ameaças, né, daquilo que a gente tem de falar assim, olha, isso não deve acontecer. Isso né, traz perdas, traz infelicidade, frustração. Isso não pode, a festa não pode se ausentar da vida da gente, da vida de ninguém. Seria uma tragédia, uma tristeza tomaria conta de tudo, não é mesmo? E no ensaio dessa noite, no ensaio de hoje, vamos abordar essa interessante profecia, que é capaz de unir e fortalecer a resistência teimosa dos oprimidos e oprimidas com uma gostosa antecipação dessa magia, dessa irrenunciável alegria de viver. Alegria que a gente sabe que só será plena na conquista da vitória final do bem sobre o mal. Essa é a nossa esperança. Os poemas do cativeiro, por exemplo, não arrebentam as portas da prisão, mas animam o esperançar, como falava Paulo Freire, né? Por dentro, e nos fazem encontrar, ainda que mergulhados na dor, a renovação da força vital, para nas lutas a gente não desanimar, continuar.
até o raiar daquele dia. Que lindo, Edivar. E aí nós podemos encontrar nesse caminho profetisas e profetas do povo, que lançam mão, que fazem uso das artes diversas, a música, a dança, o teatro, a pintura, a literatura, a escultura, o cinema, as poesias todas, não somente para denunciar tudo que ameaça a vida, mas também para aliviar o peso da opressão, reanimar os cansados e abatidos, e pela graça de Deus, acender a chama do pavio de esperança. Eu lembro aqui uma frase que muito rodou nesse tempo de pandemia, das lives, do Nietzsche, o filósofo. Temos a arte para não morrer ou enlouquecer perante a verdade. Somente a arte pode transfigurar a desordem do mundo em beleza e fazer aceitável tudo aquilo que há de problemático e terrível na vida. E no meio disso tudo, o povo oprimido sabe, aqui já sou eu, Nietzsche já terminou de falar. E no meio disso tudo, o povo oprimido sabe que a esperança é a última que morre. E que com o Deus Emanuel, Deus conosco, sempre conosco. Depois das tempestades, vem os dias da bonança. E te ouvindo assim, Paulinho, falar dessa maneira, não tem como a gente deixar de lembrar aqueles registros, não vou dizer mágicos, mas proféticos mesmo, de Dom Helder, no meio do povo, dançando com os pobres no carnaval. Ah, essa imagem é, para mim, paradigmática. O profeta que se alegra, né, junto com o povo sofrido. Talvez não para fazer esquecer a dor, o peso da opressão, né, as causas de sua dor, mas para animar, para provocar essa certeza de que Deus está conosco na luta. Então, eu estou me lembrando também da literatura de cordel, da poesia marginal. Outro dia eu estava vendo, ouvindo um jovem Lucas Afonso, e tantos outros jovens das periferias que, com seus slams de poesia de rua, mostram que não estão de brincadeira quando leem criticamente a realidade em que vivem. A leitura é encarnada, né? São profetas e profetisas. E aí, Edivar, para conversar com a gente sobre esse tipo de profecia, a gente vai chamar um profeta também da música. Eu já adianto para vocês que tem magia na voz, no violão dessa pessoa. Vocês vão sentir isso. Eu senti daqui. Toda vez que eu escuto, eu sinto isso. E eu falava isso. Tem alguma magia aí que contagia, que irradia, que fazem os olhos vazar. Então, eu chamo esse querido profeta da arte, o querido Chay, o Gabriel, o Flor das Chagas, que é um brincante, buscador das raízes originárias e da encantaria, presente na música do nosso querido Nordeste, em diálogo com a magia andina e as filosofias africanas. Então, seja bem-vindo, Chay. Seja muitíssimo bem-vindo. A gente que se une através do chapéu de palha, muitíssimo bem-vindo ao nosso encontro de profecias no dia de hoje. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Edivar. Prazer, viu? O prazer é todo nosso. Chay, então, nessa roda de conversa que a gente vai fazer hoje com você, a gente vai pedir então que você fale, a gente lhe apresentou, mas eu queria também que você dissesse às pessoas quem é Gabriel, quem é Chay, quem é Flor das Chagas. Fala aí pra gente, você falando pra gente quem é você. Ô, pastor Paulinho, antes do Chay entrar, eu queria fazer aqui convidar mais alguém para essa roda, se o Chay me permite. Queria chamar a Rose para participar com a gente dessa conversa tão provocante que estamos fazendo. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada. Um profeta e uma profetisa. Uma alegria estar aqui com vocês, Paulinho, Chay, querido.
Estamos aqui para ficar junto essa roda, dançar esses festejos. Então, Chay, fala pra gente. Sim, Chay. É o seguinte, eu me considero, assim, um buscador, né? Como eu tenho dito, assim, antes de tudo, eu queria pedir licença, né? Como a todos os encantados, né? Todas as forças que permitiram a gente estar aqui hoje. Tem uma canção minha que eu digo assim, que todo mundo veio do pau e da flor, né? Aí isso é tão simbólico, né? Tanto em inscritos, isso é tão forte, e tanto no sentido genitália mesmo, todo mundo nasce do encontro de um pau com uma flor. Então, né, se não fosse um encontro de um homem com uma mulher, nem nós estaríamos aqui. E de tantos outros que vieram antes deles, né? Então, eu tenho tentado entender essa continuidade de que somos todos, que eu sinto que na nossa sociedade a gente perdeu bastante de entender de onde a gente veio, né? A gente consegue localizar pouco, assim. Eu consigo até minha bisavó, antes dela eu não sei de qual território eu vim, de qual chão eu nasci, né? E isso é um pertencimento que eu acho que é muito importante, porque nessas raízes tem muita coisa, tem sentido de vida, para além do material muito forte, né? Então, por isso que eu me considero tenho buscado essa minha origem, né? Esse meu passado que dialoga completamente com o que virá a ser, né? Pensando o tempo como um círculo mesmo, que está acontecendo simultaneamente, todas essas existências que nos atravessam, né? Então, eu me considero esse aprendiz mesmo do mundo, né? De tantas experiências que a gente pode vivenciar no mundo, tanto como corpo quanto como espírito. Ô, Chay, você que vem dessas andanças, dessas buscas profundas, dessas inserções, né, pelo agreste, pelo meio do povo, como que você percebe, né, o papel da festa, da música, da arte na caminhada do povo? Bem, Edvan, isso é uma pergunta bem profunda, viu, que me encanta bastante e está presente no meu dia a dia, assim, em todas essas minhas buscas musicais, né, e de entender justamente quem é esse povo, né, esses povos tão diversos. E aí, através da música, e como hoje é o caso aqui das festas juninas, das celebrações populares, eu tenho encontrado muitas revelações também, segredos, né, sobre esse poder que o povo tem em suas manifestações, em suas ritualísticas, né? Aí, uma coisa que, para responder a tua pergunta, assim, tem me encantado bastante, eu ia pedir até licença ao Paulinho para falar um pouco das manifestações da terra dele, do Maranhão, que muito tem me ensinado a respeito desse processo, que eu vejo, assim, uma das canções que eu trouxe até para a gente ouvir, é o Baião de Princesas. Ele é uma forma de brinquedo de cura. Esse é o nome que é chamado, é um brinquedo de cura. E aí, buscando entender esse nome brinquedo, que está presente em diversos lugares, o cavalo marinho, o reisado, todas essas formas são consideradas brinquedos e brincadeiras. Aí eu fui entender que o nome brinquedo foi ganhando essa forma pela perseguição que se tinha, né, de utilizar outros termos. Aí foi melhor, como se para passar, né, pela perseguição policial, que sofriam esses rituais, na verdade eram rituais que passaram a utilizar o nome brinquedo como uma forma de suavizar, assim, né? A gente tá brincando. Então isso passou a ter muito sentido para mim de pensar o próprio Bumba Boi e tantas outras manifestações que são brincadeiras populares de rua de muita força, só que eu entendi essa raiz, principalmente lá no Maranhão, que dá para você entender o momento que se passa de um ritual e para poder manter aquilo, você passa a utilizar o termo brinquedo, né? Você diz, não, a gente está brincando, quando na verdade tem coisa séria sendo feita ali. Comunicação entre mundos, né? Presenças, e essa comunicação profética e divina todo o tempo presente também. Como no próprio Bumba Boi, eu vejo como as toadas de boi e o próprio fato de um mestre dizer assim, eu tenho a obrigação de brincar um boi. Isso se dá muito através de sonho. Muitos mestres de boi, eles relatam sonhar com São João. São João aparece em sonho para eles, para dizer
que quer a brincadeira. Olha, eu quero que você brinque boi para mim. E aí ele fica com essa, e muitas inspirações, né? Muitas canções ele disse, eu sonhei, São João me mostrou essa música. Então você vê essa parte profética extremamente presente, né? Nos ritos populares. E essa conexão forte. E só um detalhezinho que eu acho forte também é que todos esses grupos, eles são verdadeiras comunidades, né? Para além de folclore, o que está alicerçado neles ali são práticas educacionais, pedagógicas, muito fortes, de você ver, de pertencimento das crianças, você vê as crianças sendo parte, aprendendo a tocar, você vê um fortalecimento comunitário que dá muita identidade, né, para um lugar. Ô, Rose, como não ver uma mística profética, né, uma espiritualidade libertadora nisso que Chay acaba de descrever para a gente, não é verdade? É muito bonito, né? Como disse Paulinho há pouco, vai nos levando, porque eu acho que estar com o Chay, eu sinto assim, Chay, estar com você é como estar com o nosso povo, sabe? Às vezes eu me distraio no meu próprio povo, porque morando na cidade, a gente acaba se distraindo, e essa distância faz a gente se distanciar de tudo que você falou. Você falou de comunidade, você falou de que os folguedos e a brincadeira é coisa séria, e que isso como é que eu vou dizer? Tem uma renovação, é mais do que passar adiante, renova a comunidade, fortalece. E eu queria que você contasse um pouquinho isso. Você que anda pelo sertão, né, de terra em terra cantando e participando desse chão, você sente mesmo que as comunidades vão se fortalecendo assim também para ter resistência para viver no dia a dia a partir da brincadeira? Com certeza, Rose. Também eu queria dizer que eu estou lisonjeado de estar junto de você, que eu tive a oportunidade de conhecê-la no encontro aqui em Caruaru, na minha terra, e desde então me marcou bastante, assim. Você é uma inspiração forte para mim, Rose. Que estou muito feliz de estar perto, estar pertinho assim, né, podendo somar. E respondendo sua pergunta, eu acho completamente, Rose, assim, que fortalece, principalmente o espírito mesmo, né? O povo que canta, um povo que dança, a dança também como uma prática extremamente da saúde, né? É uma coisa que eu venho pensando, a cultura, a música, ela não é da parte da cultura, ela é da parte da saúde, né? Ela era para estar nas pautas de saúde pública, assim, porque dançar, cantar você vê, tanto da idade mais jovem ao mais velho, né? As idades mais velhas, se tivesse, né, essa oportunidade de estar se manifestando através do seu corpo ativo, né? E não uma pessoa inútil que não pode mais. E então isso eu sinto, Rose, bastante no sertão, nessa religiosidade, principalmente na religiosidade, que você vê das novenas, de não perder aquela, né? Você tem que fazer a novena para o santo ali, você está rezando, e é uma fé muito forte que contagia mesmo a gente, ensina, né? Ensina mais do que tudo. Então, Rose, quando eu tenho a oportunidade de estar perto desse povo, eu me abro por completo, meu coração assim, porque eu sei que eu só vou aprender ali. Vou aprender a amar, né? Primeiro de tudo, assim, mas essa sutileza, né? De ver a vida com um olhar tão profundo que eu entendo como pessoas que vão ser esses santos, e esses, como eu encaro, vão ser esses pretos velhos. Eu já vejo eles pretos velhos e eu já vejo essas pessoas encantadas em vida, né? Em cada mãe do sertão que luta tanto, que trabalha tanto e que ao mesmo tempo tem esse sorriso tão grande, né? E um coração tão imenso. Ô, Chay, eu ainda queria te fazer uma perguntinha, aproveitando essa presença iluminada sua aqui, porque a gente percebe também, né, aqueles que desejam se apropriar, manipular essa abertura, essa busca do povo, inclusive dos cantadores do povo, os artistas populares, e instrumentar isso para outros fins que a defesa da vida. Você também percebe essa antiprofecia, essa manipulação aí também presente? Eu percebo.
Eu não sei se eu entendi como você quis dizer que seria essa parte da industrialização também, você diz isso? Também. Ou dos Tá. poderosos desse mundo querendo utilizar dessa abertura do povo, desse gosto das festas, e instrumentalizar isso para outros fins, que não o gerar vida para todos. Sim, sim, eu percebo, sim, Edward. E, inclusive, é outra questão, assim, que eu tento militar bastante, das vozes do povo, né, estarem no protagonismo, que é uma questão, na indústria fonográfica mesmo, a gente percebe o quanto isso é bem pesado, inclusive, de dinheiro monetário foi feito a custas de músicas compostas por pessoas, por agricultores, por pessoas que brincavam, né? E saía o título direito saía como domínio público. Isso é um crime que aconteceu desde sempre, porque você caracteriza aquilo como domínio público, consequentemente você não paga os royalties aquela pessoa. E aí isso é muito comum ainda. E eu percebo isso na indústria fonográfica, assim, pensando, vozes e até aparências físicas que não era para estar de uns tempos para cá tinha muito era como se vem a pessoa que grava aquilo de uma forma mais limpa, que tem uma aparência mais agradável, em outras palavras, até pessoas brancas gravam essas canções e fizeram carreira em cima disso. E eu percebo, eu tenho exemplos assim para ilustrar, mas de cortadores de cana, que, por exemplo, até os anos 90, 2000, eles não teriam espaço de fala, tanto por serem analfabetos, fisicamente. É como se a indústria não aceitaria eles, porque muitos têm poucos dentes. Eu faço essa leitura assim. E hoje eu vejo isso mudando, de que tem pessoas, a própria escuta está se abrindo. Eu gosto de chamar decolonizando mesmo a escuta, para padrões que nos foram ensinados de afinação, por exemplo, isso tudo é uma colonização do nosso ouvido. Dizer que uma coisa é afinada ou não, isso não existe. O que, né? Existem vários padrões musicais de afinação e coisa. Aí eu ia só comentar que eu acho isso muito importante, o protagonismo das narrativas, né? Que o povo conta sua história. Até hoje tem folcloristas, tem academicistas que lucram mesmo, porque fazem carreira com os saberes populares, né? Os saberes populares estão em tudo, na medicina, toda a medicina é feita dos saberes populares, indígenas, quilombolas. Então, esse olhar de protagonismo eu acho essencial, Edward, assim, para o povo falar por si. Obrigado, Chay. Que coisa linda, Chay, a gente te ouvir. E você falava do meu estado do Maranhão. Aqui em cima, eu tenho 2 dos instrumentos que a gente utiliza. Não dá para pegar agora. Mas que é o maracá, que é muito forte nos grupos de Bumba Meu Boi, que também é um instrumento usado nos rituais indígenas, e que é o maracá que ele vai dar o início, o balançar, né, do maracá é que todo o grupo acompanha. O chiador, ele puxa, em alguns sotaques do boi, ele puxa, e somente quando ele balança o maracá, é que todo o batalhão, e aí você falava, né, dessa questão, porque o grupo, os brincantes de Bumba Meu Boi, eles são chamados de batalhões, né? Então dá essa ideia também da luta, da resistência, e é quando ele balança o maracá, que todo o batalhão começa a se movimentar e a tocar, e é interessante pensar, e o outro é a matraca, são 2 madeiras que se bate, que anima um dos bois que tem o sotaque de matraca, e isso é muito forte. E é interessante você trazer isso, Chay, porque o Bumba Meu Boi no Maranhão, por muito tempo ele foi criminalizado. Onde hoje existem boa parte das apresentações no centro histórico, há um tempo não podia acontecer. Porque era mal visto, era algo marginal. Então, em outros bairros foram acontecendo fora do centro, os grupos foram crescendo, é tanto que os grupos, muitos vão se apresentar no centro, mas eles vêm de outros lugares, das periferias.
que foi onde eles surgiram, e que eles conseguiram, hoje é o símbolo do Maranhão, hoje é patrimônio cultural e imaterial da humanidade, o Bumba Meu Boi e seus diversos sotaques. Então, existiu um movimento de resistência daquele povo. Hoje, algo que é a imagem do Maranhão, você olha para o Maranhão, você não tem como não lembrar dos grupos de Bumba Meu Boi, já foi marginalizado. Então, a arte tem esse movimento. E você fala do encanto da magia, e depois eu peço até que você fale mais um pouquinho desse encanto, dessa magia. E esses dias eu mandei para a Rosa e para o Marcelo um vídeo do Bumba Meu Boi da Maioba. E eles iniciam as tradições, as obrigações com o Santo Junino, os festejos, eles são em devoção aos santos, com rituais, durante todo o ato. O batismo do boi, a morte do boi, o início de levantar e hastear o mastro, que vai ter diversos elementos em honra ao santo. Então, existe essa questão que você traz do encanto, da magia, ela é muito forte, como é forte no maracatu também, essas manifestações culturais e que se apresentam no São João, mas que se apresentam em Carnaval e em todas as festas, né? A gente consegue ter todos esses elementos nas festas, existe muito dessa magia, desse encanto. Eu queria então que você falasse para a gente mais um pouquinho sobre isso, sobre a magia, sobre o encantamento. Falar e cantar. Sim. Poxa, Paulinho, isso me toca bastante, Paulinho, porque é a minha vida, isso, Paulinho, assim, essa busca de entender todas essas manifestações populares, que nem você disse, né? Eu entendo como são segredos, eles passam esses segredos, né? São livros, assim, de muito saber antigo, inclusive um saber que requer até eu diria, uma maturidade espiritual que eu não tenho, que eu tenho o maior cuidado de adentrar, porque são lugares fundos, assim. E das canções que eu escolhi para a gente trazer hoje, por exemplo, para cantar para vocês verão, tem toda essa profundidade no que eu escolhi, né? Que era falar de chamar esses encantos de luz. O Baião de Princesas, né, é uma festa onde se louva entidades de água doce, diferente do tambor de Minas, que são de água salgada. E aí eu escolhi umas canções do Baião de Princesas, que é muito inspirado na dança de São Gonçalo, que é uma dança que está espalhada por todo o Brasil também, que é uma encantaria forte. É como se, Paulinho, assim, lhe respondendo, todas essas manifestações estão embutidas desse encanto, dessa tecnologia ancestral, que eu considero que é o próprio giro. No que você gira, você acessa outras realidades no seu corpo, né? O corpo em dança, você acessa outras fisicalidades até que não são suas, que você dialoga com outro tempo e espaço ali, né? Enquanto você entoa a canção, dança, a pisada. Então, nas canções que a gente vai ouvir, que eu pensei para trazer para vocês, está embutida toda essa encantaria. No Guerreiro e nos Reisados, por exemplo, também, que são brincadeiras encantadas, muito comuns no Nordeste, no Cariri cearense, no Sertão, que só falam sobre esses encantos de luz, né? Tem uma que eu puxei do Baião de Princesa, para vocês vão ouvir, mas que diz: venho de campo tão longe, venho de campo maior. Eu vim trazer o meu brinquedo, venho da lua e do sol, né? Você vê que você está chamando forças, luzes, né? Você está entoando essa força da luz, muito presente. E só um outro ponto que me toca bastante, Paulinho, para contribuir com vocês, é a questão do que eu comecei a perceber, que os animais, a presença animal nas cantigas populares, ela é muito profunda, porque a gente vê muito, né, cantigas de rimas e coisas com animais. E eu comecei a perceber que tem algo ali. O que está sendo falado não é do animal em si, mas é de uma força muito poderosa que o animal carrega, que talvez a gente perdeu um pouco por se achar humano e muito distante da natureza, mas que todos os povos originários, né, considerando também os povos africanos, eu digo, mantém essa aproximação né, tão forte, que só citar um exemplo para ti, para vocês, de um toante do povo Cambiuá que eu ouvi, que é a coisa mais simples do mundo. Quem ouvir, você vai achar, eita, que canto belo e bonito, e aí a profundidade que tem nele, ele canta assim:
Penacho de arara, suarara é. Penacho de arara, suarara é. Suarara é maracá, maracá na canindé. Ele só cita arara, mas quando ele me disse o que é que essa música está dizendo, ele falou, essa música é pro Rei Papagaio. O que essa música está dizendo é que o papagaio ele é um professor. O papagaio ele é muito sábio. Ele não sabe só a língua dele. Ele sabe a língua dele que a gente não entende e ele sabe a língua da gente. Então era só para dizer que todas essas cantigas populares que a gente às vezes olha com um olhar tão simplório, elas estão carregadas de um poder de encantaria, porque é nesses animais, é nessas formas de poder que se manifestam nessas outras formas de enxergar a vida, de criar mundos, que é muito potente, que é a espiritualidade em vida, assim, né? É conviver com a espiritualidade aqui no nosso plano. Cante para nós, Tiago. O meu mestre, rei dos mestres, chegou. O meu mestre, rei dos mestres, chegou. E nesse salão entrou. Chegando com os poderes de curador. Vem chegando com os poderes de curador. O meu mestre, rei dos mestres, já raiou. O meu mestre, rei dos mestres, já O meu mestre, rei dos mestres, chegou. O meu mestre, rei dos mestres, chegou. E nesse salão entrou. Nesse salão entrou. Vem chegando com os poderes de curador. Vem chegando com os poderes de curador. O meu mestre, rei dos mestres, já raiou. O meu mestre, rei dos mestres, já raiou. Ah, Maria. Olhe da sereia. Ah, Maria. Olhe da sereia. Ouro varana, cabocla guerreira. Ouro varana, cabocla guerreira. Ah, Maria. Olhe da sereia. Ah, Maria. Olhe da sereia. Ouro varana, cabocla guerreira. Ouro varana, cabocla guerreira. Alumiou, tornou a alumiar. Quem quiser que venha ver a luz alumiar.
de campo tão longe, venho de campo maior. Eu venho trazer meu brinquedo, venho da lua e do sol. O meu mestre
Eu tava dormindo, mas sonhei com São João, pedindo as suas toadas e nos dando muita benção. Eu tava dormindo, mas sonhei com São João, pedindo as suas toadas e nos dando muita benção. Eu sonhei com o santo, sonhei, sonhei. Eu tava dormindo, mas eu cantei. Na hora que eu cantei, as almas veio nos atender. E o santo com seus milagres vem nos defender. Na hora que eu cantei, os anjos vêm nos atender. E o santo com seus milagres vem nos defender. Eu tava dormindo, mas sonhei com São João, pedindo as suas toadas e nos dando muita benção. Eu sonhei com o santo, sonhei, sonhei. Eu tava dormindo, mas eu cantei. Na hora que eu cantei, os anjos vêm nos atender. E o santo com seus milagres vem nos defender. Na hora que eu cantei, os anjos vêm nos atender. O santo com seus milagres vem nos defender. Boi serafim lá no alto, sob regência angelical, entoaram o guarnecer de João Chiador, em coro celestial. Cheio de emoção, não resisti, chorei. Vive tanto esplendor. Foi numa festa dos padroeiros lá do céu, com o sorriso de nosso Senhor. Perdoe a minha audácia do belo sonho que revelei de um povo tão alto. Foi uma pena que eu acordei. Perdoe a minha audácia do belo sonho que revelei de um povo tão alto. Foi uma pena que eu acordei. Ei, boi! Boi serafim lá no alto, sob regência angelical, entoaram o guarnecer de João Chiador, em coro celestial. Cheio de emoção, não resisti,
Obrigado, Chay, Rose, por essa conversa tão boa. Obrigado, Chay, por essa apresentação. Gente do céu, vocês não sabem, vocês escutaram agora e tem magia nesse canto. No canto desse homem tem magia, tem encantamento. Obrigado, muito obrigado. Não canso de agradecer, mas obrigado por sua presença, participação conosco. E a gente lembra a vocês que estão aí em casa nos acompanhando, para vocês fazerem a inscrição de vocês. Se inscrevam no nosso curso, nesse Ensaios para a Profecia. Assine também a lista de presença, que vai estar circulando aí no bate-papo em algum lugar. Eu acho que o chat é desse lado de cá. Então, vai aparecer aí no chat, ou então na descrição do vídeo. Vocês vão acessar lá, preencha a lista de presença do encontro de hoje. Já nos ajude também nessa profecia. Então, quem ainda não deixou o like, aqui embaixo, aperta no gostei, para que esse vídeo chegue a outras pessoas, que mais pessoas sejam encantadas com este nosso programa de hoje. Então, vamos se animar, vamos se alegrar, divulgar isso para tantas e tantas outras pessoas e vamos festejar, minha gente. É São João, vamos celebrar e caminhando nesse nosso encontro, agora que a gente viu um pouquinho essa realidade, vamos fazer algo que é tão bonito nessas festas. Trazer a luz, iluminar, trazer a vela que acende, a fogueira que ilumina e que aquece. Precisamos, então, no meio disso, e a luz tem esse papel de clarear as coisas, ficar atentos, porque existem muitas falsas profecias e que vão lançar a mão das artes com as finalidades que não é a promoção da vida do povo, que não vão se preocupar com a justiça, com a inclusão social de quem está fora da mesa da cidadania, que, pelo contrário, pretendem apenas iludir, desviar o foco da atenção do povo, para que esqueça da sua opressão. Oferecem aquilo que lá em Roma já era uma realidade, mas que continua sendo a nossa realidade hoje, que era a política do pão e circo, para que a população sofrida se desenganasse, fosse fonte de alienação. Você tem toda a razão. Resgata esse sentido, né, Edvar? Você tem toda a razão, Paulinho. Precisamos ficar de olhos bem abertos, atentos. O povo sabe, né? Nem tudo que reluz é ouro. Não é assim que a sabedoria popular nos alerta? Não podemos ser aqui ingênuos. Procurar sempre analisar juntos o contexto, o pretexto, o conteúdo da mensagem, quem está sendo veiculado, e qual a intenção por trás de tudo. Mais uma vez, eu evoco a sabedoria do povo. Quando a esmola é tanta, até o santo desconfia. Afinal, como nos ensinou o próprio Jesus, é pelos frutos que podemos conhecer a qualidade da árvore. Não é isso, Paulinho? É isso aí, Edvar. E aí não dá para fechar os olhos. Não dá para fechar os ouvidos. Não dá para fechar a boca diante da realidade vivida. O desafio de avaliarmos quando a profecia é autêntica ou não, não é algo de hoje. Não é de hoje que essas falsas profecias existem. E a gente pode identificar isso na caminhada do povo da Bíblia. E aí, para nos falar disso, dessa caminhada, desse Deus que está presente nos caminhos, eu convido, então, uma para voltar e outro para estrear nessa noite de hoje, já que a gente está falando em arte, né? A estreia tem muito a ver com a arte, com a festa, com o espetáculo. Eu convido, então, dois queridos irmãos e mestres na caminhada. Ele vai me corrigir, mas também são irmãos e a gente aprende junto e um ensina o outro. É a querida Rose, peço que você volte, querida Rose, para o nosso meio. E o nosso querido irmão, Marcelo Barros. Minha querida irmã Rose, meu querido irmão Marcelo, sejam bem-vindos. É isso aí, sejam bem-vindos, Marcelo e Rose. Que alegria ter vocês aqui conosco. E vamos continuar essa conversa, esse alerta que fizemos. Afinal, nós estamos aí nas festas juninas, evocamos, pelo menos na tradição cristã, 3 grandes santos, né? Santo Antônio, São João, né? Nessa véspera, e São Pedro. Marcelo, com a palavra, querido. Eu vou acrescentar só mais um santo, São Marçal.
No Maranhão, a festa só termina no dia de São Marçal, que é dia 30 de junho. Ótimo. Boa noite, gente. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Edvar, Rose. Um beijo para você, Maria Fernanda. Que alegria e que bom, que profecia ter você aqui nesse programa. Você é a profecia viva, a vida nova que surge, né, da infância, encantar nós todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Gente, Marcelo. obrigado você de estar aqui com a gente. Mas vejam, gente, eu acho que nem era mais necessário a gente ligar com a Bíblia tanta coisa bonita, iluminada, que a gente ouviu. Você não acha, Rose? Acho sim. O Chay já nos trouxe, já nos deu uma aula de profecia. Mas profecia não se dá aula, é ensaio. Então é um ensaio de profecia. Eu gostei muito, fiquei muito feliz quando ele falou que não existe desafinação. Eu tenho a impressão que ele não me ouviu ainda, né, cantar nenhuma vez. Mas é ótimo, né? É como diz a canção, quer dizer, mesmo no coração dos desafinados, sempre canta um amor, sempre vive uma canção lá dentro do coração. E a profecia é expressar esse encantamento, essa encanteria. E a profecia na Bíblia, como aqui no nosso povo, nasceu dessa resistência nas camadas mais populares. As festas juninas, elas são antes de Cristo. Não tem São João, São Pedro, eles vieram depois. Os encantados são mais antigos. E aí é muito bonito, é muito bom ver como o povo é capaz desse ecumenismo de ir ligando tudo. De ligando os encantados, pretos velhos, São João, Santo Antônio, tudo junto. Para nós, no Nordeste brasileiro, mas também eu acho que em toda a América Latina, o 24 de junho é correspondente ao que a gente tinha no Hemisfério Norte no 24 de dezembro, Natal. Então, o nascimento de João Batista, acho que vocês sabem que na Igreja Católica não se celebra o nascimento de nenhum santo. O único santo é João Batista, porque um nascimento anuncia o outro, anuncia o de Jesus. E João representa justamente essa ruptura, essa novidade. A religião sai do templo. João é filho de um sacerdote, Zacarias, mas ele nunca foi visto no templo. Ele cresceu e foi para onde? Para o sertão, para o descampado, para o que a Bíblia chama o deserto. Mas o deserto é o agreste, é o semiárido. Então, e aí no sertão, ele vai tomando essas formas diversas que o Chay tão belamente trouxe para a gente, de uma forma tão bonita, mostrando como o ritual é brincadeira, como brincar é celebrar. E é muito interessante, muito forte a gente descobrir na Bíblia isso e descobrir nas profecias bíblicas, e poderia aqui citar vários textos, mas o que eu gostaria de propor, de lembrar, são duas coisas. A primeira, como ela é sempre comunitária, a gente já tem insistido isso, e são comunidades de profetas, e começou na Bíblia por profetisa, por mulher, e por cântico e poesia. Cântico de Miriam, irmã de Moisés, cântico de Débora, cântico de Ana, mãe de Samuel. Então, e essas profecias bem populares, de
cantos, né? A gente hoje fala dos salmos. Os salmos surgiram ligados a religiões populares, cantos do Egito, cantos da Babilônia, então cantos aos encantados, e que foram se juntando nessa profecia viva da Bíblia, do amor de Deus. E aí, o profeta na Bíblia, em hebraico é Nabi, significa chamado para escutar. E aí, para mim, foi muito forte ouvir o Chay dizer aqui, eu estou aprendendo, eu aprendo a amar, e acho que isso que faz dele um profeta chama todos nós a viver essa profecia, de aprender a amar, aprender a integrar. E no momento atual, está sendo urgente no cuidado no meio da pandemia e no cuidado com a natureza, com a Mãe Terra, com as águas, com os encantados da vida da gente que estão ao nosso lado e a gente tem de... Você não acha, Rose? Fala um pouquinho para nós disso. Eu ainda estou muito emocionada, impactada com tanta sabedoria que o Chay transparece, né? Não só ele fala, o Chay fala e vive, e parece que ele é como uma árvore mesmo, ele está enraizado, por dentro dele passa uma seiva da terra, e ele abre essa árvore, uma copa enorme, que a gente fica encantado diante de tanta coerência, né? E eu acho que por isso me chama muito a ideia do profeta, quando o Chay fala. E ele não fala dele, né? Que é mais uma coisa do profeta. Ele não fala, eu sou o profeta, em nenhum momento. Ele fala, eu sou aquele que faz a leitura do povo. Eu sou aquele que aprendo com o povo e estou aqui para servir. E eu acho que aqui a gente tem muitas coisas que a gente aprende, não só na tradição bíblica, mas em outros textos sagrados de tantas tradições religiosas e não religiosas. E, Chay, você me fez pensar muito na ideia da circularidade, sabe? Porque a ideia do mundo circular foi condenada no mundo moderno como uma ideia ingênua. E quando você retoma essa ideia, se a gente pudesse olhar para isso, assim, a ideia do mundo linear, né, que tem sempre um começo, meio e fim, causa e efeito, né, se a gente fizesse uma linhazinha. A ideia do mundo circular parece que as coisas voltam sempre para o mesmo lugar. E aí eu queria até que você me corrigisse, se você achar que eu estou errada, Chay, se você está ouvindo a gente, eu acho que está. Você está aqui com a gente nos bastidores, né? Então, depois, quando você voltar, você pode até dar uma palavrinha, se você desejar. Ou agora, né? Queria que você me corrigisse se você achar que eu estou equivocada. Parece que esse círculo que vem da leitura do nosso povo e da ligação entre vida, festa, resistência e esperança, parece que não é só um círculo. Eu vejo assim como se fosse uma elipse. Dá uma volta, mas vai um pouquinho. Dá uma volta, mas vai um pouquinho. Dá uma volta, mas vai um pouquinho. Talvez como dança o boi, 2 para frente, 2 para trás, 2 para frente. Ou como a ciranda, que dá um passo à frente e volta para o círculo. Dá um passo à frente e volta para o círculo. Então, parece que eu vejo agora, quando você diz que essa circularidade é, ao mesmo tempo, raiz e, ao mesmo tempo, avança. Entende? Sim. Respeita a ancestralidade e, ao mesmo tempo, avança. Então, acho que ela tem um lado que é enraiza a tradição, respeita o passado, respeita a terra, mas também tem um ato político, sabe? Ao mesmo tempo, eu dou mais um passo. Essa dinâmica está no passado, no presente e no futuro. Você concorda? Acredito que sim, muito, Rose. Concordo completamente com você. Por isso que eu considero simultaneamente, a gente está vivendo simultaneamente, né? O passado, o presente e esse futuro. A continuidade, a ideia de continuidade. E, consequentemente, a idade de não morte. Porque continua-se, né?
o mundo vira. Eu gosto de pensar muito nessa ideia de circularidade, tem muitos padrões dentro do povo Mapuche, aquelas cosmo desenhos africanos, você vai ver esse círculo e uma linha reta no meio, e eles falam assim muito que o mundo vira. A morte, o mundo virou só. Vira mundo, né? Assim, é outra realidade, né? E tem tantas outras realidades e fisicalidades. Eu não sei se eu respondo tão bem você, Rose, porque essa parte política mais prática, eu entendi completamente sua fala, assim, mas eu não sei se eu tenho a eloquência de tentar traduzir assim tão bem, né? Para esse fator das ações, né? Das ações mesmo. Mas eu acredito que seja isso. Eu acho que toda, como você bem disse, esses atos proféticos são, ao ver essas raízes, a gente está plantando, né? Se a gente vai cuidar da raiz, a gente já tá, o futuro já está sendo plantado, que são as crianças, que é a Maria, Maria Maria Fernanda. Fernanda, né? Que é a Maria Fernanda. Por isso esse olhar atento, né? Dessas sementes que a gente tem que estar sempre regando e cuidando. Eu digo política no sentido de ação de poder, sabe? É uma ação que não é a política que a gente entende fora da vida, é a política dentro da vida. Porque o profetismo, a política é inerente, não é uma coisa fora. No profetismo, a política é parte da vida. Não é, Marcelo? O que você acha? Acho isso, concordo inteiramente, e penso que aí vocês estão dando, de certa forma, uma tarefa para todo mundo que está nessa roda de conversa, porque nos nossos ensaios a gente sempre suscita outros ensaios. Então, que este ensaio suscite, provoque que vocês que estão nos escutando, que estão nos vendo, que estão conosco aqui nessa roda de conversa, aprofundem essas profecias que existem nas raízes, na música de raiz, nos ritos de raiz, seja no sul, onde os índios guaranis chamam essas festas um novo tempo, eu tenho aqui escrito Ana Piauí, no Guarani se chama um novo tempo, que eles abençoam, bendizem a Deus pela erva mate, que nesse tempo é cultivada, né? Então, em outras regiões, a festa do milho verde, no Nordeste, em outras regiões, é o pinhão. Então, tudo isso seja descoberto como profecia. E vocês possam trazer aqui, inclusive colocar no nosso site, no zap aí do grupo, experiências que vocês descobriram, coisas bonitas que vocês encontraram, de como isso fortalece a vida e é profecia. Porque alguém pode perguntar, por que é profecia? Porque fortalece a vida, porque ajuda as pessoas a viverem a unidade, humaniza no sentido de amoriza, de dar amor, né, à existência e a esse diálogo da gente com a natureza. Ô Marcelo, que alegria ouvir você, o Chay, a Rose, né, Paulinho? Agora, é muito interessante, quando a gente olha para a profecia, isso que o Marcelo falou no final, dá uma clareza muito grande. E quando a gente olha para o profeta ou profetiza, a gente percebe esse enraizamento na realidade das pessoas, esse amor ao povo, esse desejo de vida. Então, aí nós temos critérios bonitos. E antes da gente continuar, queria chamar, além de agradecer, claro, esse momento rico, profundo que vivemos aqui, eu queria que Darlan desse um recado importante para nós, para darmos continuidade a esse ensaio que estamos construindo juntos aqui. Muito obrigado, gente. Vamos lá. Darlan, com a palavra. Salve, salve, família Profecia. Eu sou o Darlan Oliveira. Vocês estão acostumados a gente está acostumado a se encontrar, né? Aí nas apresentações de cada ensaio, de cada curso. Mas hoje eu vim dar um recadinho super especial. Como vocês sabem, pelo menos a maioria de vocês deve saber, desde o ano passado a gente vem fazendo um trabalho muito bacana
através das redes sociais, do canal do YouTube, a comunidade Bremen, em parceria com diversos outros grupos, né? A gente conseguiu também uma parceria muito bacana. E nesse contexto, a gente também precisou fazer alguns investimentos, a gente precisou fazer algumas melhorias, fazer a aquisição de uma plataforma mais interessante que pudesse atender, né, as nossas necessidades. Então, chega a um determinado ponto que a gente precisa pedir socorro. Todos sabem que a maioria das gravações são realizadas em cada casa, e aí a gente vem aquele problema com internet, com aparelho e tal, e a gente precisou, para garantir a qualidade dos nossos materiais, também investir nesse âmbito. Então, por isso que, especialmente por isso, melhor dizendo, que hoje a gente vem pedir a contribuição de quem puder, de quem quiser, também financeiramente. Então, vai ficar aqui na descrição do vídeo os nossos dados, né, os dados da comunidade Bremen, e os dados também do canal Paz e Bem. Então, desde já, a gente agradece a contribuição, a colaboração de vocês, quem puder contribuir, e aqueles que, infelizmente, não puderem, a gente vai compreender e continuem com a gente. Beijo no coração e a gente segue profetizando. Beijo. Obrigado, Darlan, por sua fala. E aí a gente tem uma tarefa para vocês, super importante, e que vai reunindo os ensaios que já vivemos até aqui e que vai preparar os próximos. Então, essa semana a gente vai pedir a vocês, e aí prestem atenção, vocês vão fotografar, tirar foto com celular, frases pintadas nas paredes de sua cidade, dessas que a gente vê pelas ruas, nos muros de sua comunidade, no seu território, onde você esteja. E escolha bem, pois quem está inscrito e participa do nosso grupo do WhatsApp vai poder enviar lá no nosso grupo. E assim a gente vai construir o próximo ensaio através do seu olhar para a sua cidade. Então, procura daquelas frases que a gente vê, aquelas que sempre nos chamam a atenção, sempre tem alguma. Então, aquela que chama a atenção, vai lá no celular, tira a foto e aí manda lá no grupo da gente, para a gente reunir essas fotografias. Edivar? Antes da gente encerrar esse ensaio lindo que estamos construindo, eu penso que nós não podemos terminar sem a gente evocar mais uma vez a pessoa do Chay e ele, vamos dizer assim, nos conduzir nessa mística onde nós percebemos na arte, na música, a profecia, né? O modo como Deus nos contagia, nos provoca e gera vida. Chay, com você a palavra. Obrigado, gente. Queria agradecer a toda a comunidade Bremen por esse convite maravilhoso. A Marcelo, a Rose, Paulinho, o Edvar, pela condução. Fiquei muito feliz, viu? E honrado por estar ao lado de pessoas tão iluminadas que me inspiram tanto. Fico muito agraciado. E eu ouvindo só essa última fala, uma palavra que ficou, que eu queria só partilhar para quem assistir o nosso ensaio depois, que eu senti que é essencial de lembrar sempre dessa palavra, de lembrar dessa palavra, que é a memória, nessas nossas falas todas, né? A importância que essa palavra memória tem, porque eu acho que, só para encerrar essa fala toda mesmo, que é justamente a memória que vence a morte, né? Não existe morte quando a gente lembra. E isso é muito forte, por isso o culto ao ancestral, porque na medida que algo é esquecido, o perigo de uma língua entrar em extinção, por exemplo, é isso, é uma morte. Morreu um mundo ali, né? Numa língua, e pensa na própria natureza, como nós, extensão dela, que a gente veio desse milho que a gente cultua, a gente é milho, a gente veio dessa origem orgânica e vegetal, então, esquecer disso é uma morte muito, como a gente vem sofrendo, a Mãe Terra vem sofrendo. E também só lembrar uma outra coisa que no povo Machacali, por exemplo, e essa importância do canto como memória, que guarda memória. O povo Machacali, Ticum Machacali de Minas, eles têm diversas canções que citam sementes, frutos e sementes que já estão extintas. Não se tem notícia mais dessas sementes e desses frutos. Então, é através da palavra cantada, é a única forma de saber que existiu essa semente e esse fruto.
diversas, são mais de 30 e 40 sementes diferentes que estão extintas, e que só através do canto entoado, da memória, elas se fazem presentes, né? Então, lembrar sempre essa força da memória, né? Que beleza, muito bonito. Você sabe, Chay, que perguntaram a um rabino na Bíblia o que é profecia? E ele respondeu: meu filho, crer é se lembrar. E é bem isso que você disse. A profecia é reviver a memória. Muito obrigado. Perfeito, Marcelo. Perfeito. Eu que agradeço a vocês. Aí eu queria partilhar com vocês, só para encerrar, uma canção que eu fiz, que eu recebi, na verdade, né? Eu considero a canção que eu recebo, essa eu recebi de Mestra Virgínia, que era uma mestra de brincante de guerreiro e de reizado de Alagoas. E ela era parteira, benzedeira, ela era quase como uma guru tântrica até, da comunidade, que ela dava dicas de como as mulheres se posicionarem para melhor fecundar, dicas de prazer também. Ela era uma mulher fantástica e que não tem essa visibilidade toda. Então eu sempre faço questão de falar dela. Mestra Virgínia de Moraes, do Guerreiro Alagoano, e ela me visitou em um sonho. Então ela me trouxe eu passei o outro dia todinho sem acreditar, porque ela deve ser muito ocupada onde ela está agora, porque eu sei que ela virou um encanto de luz. Ela tem muita coisa para fazer nos planetas todos. Ela já falava sobre isso nas letras dela. Você viu, uma mulher analfabeta, assim, né, do sentido que a gente conhece, mas de uma profundidade, de um conhecimento cósmico. Todas as letras dela falam de conhecimentos planetários. Então, ela ter me visitado num sonho, para mim foi a coisa mais honrada que eu já pude experienciar. Então, nasceu uma canção através dela, né? Desse presente que ela me trouxe. E o que eu acho profundo, aí eu queria deixar aqui essa canção como uma homenagem à minha querida Rose, e em oração também, em prece, em muita força, pedindo, né? O que eu acho forte é que, por exemplo, essa canção eu fiz e um rapaz, postei, né? E um rapaz do Mississippi, ele traduziu nesses programas que traduz a letra, né, para o inglês, e aí ele veio me dizer assim: amigo, essa canção me ajudou a entender a morte de minha tia, que faleceu há pouco tempo, e o que eu achei incrível é como uma canção nascida por uma agricultora, parteira, alagoana, foi chegar, que ela me trouxe essa canção, e fez sentido para um rapaz no Mississippi, em outra língua, e ele traduziu e fez sentido, e comoveu ele, né? Então, essas coisas é forte, assim, né? Para provar que a gente é um corpo só, a gente tem que lembrar que a gente tudo é um corpo só, e sem fronteiras. Então, eu queria fazer aqui agora. É uma peça de guerreiro, mas aí eu começo só assim, para vocês visualizar o poeta, o brincante, o profeta, a pessoa que for entrando no coração de toda a humanidade. O poeta, esse brincante, ele entra dentro do coração de toda a humanidade. Aí ele diz: entrei dentro do coração humano e vi a flor da maldade, ainda semente. E disse a ela: cuidado, que eu sou ciente de que basta um sorriso e tu se acova. Trago em mim um passado que ainda chora e que ainda sente a ferida aberta e acesa. Venho em nome de toda a natureza para cortar o teu mal pela raiz. A justiça troveja e o teu fim é virar mote morto pro meu verso. Teu coração de arco-íris plantou no chão fulorou, corpo sem vida brotou, morre a carne dentro da carne, mora o mistério
Sei que Ronaldo, Deus te chamou para o segredo, tu se encantou. Sinto tua luz a nos guiar no meio da dor, a cintilar. Fosse morar no esplendor pra nos guiar, vem nos guiar com tua luz, teu amor a cintilar. Fosse morar no esplendor pra nos guiar, vem nos guiar com tua luz, teu amor. A cintilar. Fosse morar no esplendor pra nos guiar com tua luz, teu amor a cintilar. Fosse morar no esplendor pra nos guiar, vem nos guiar com tua luz, teu amor. Sei que Ronaldo, Deus te chamou pro ventre da terra, mãe que te gerou. Sinto tua luz aqui agora, alumiou. Que maravilha, Chay! Que presença de Deus! Como não sentir, né, essa energia, essa magia nos contagiando aqui nesse final de ensaio. Por isso, já estamos na tela aqui, Chay, já estamos Rose, Marcelo, Paulinho. Queria convidar também o Helder, que estava aí nos bastidores do nosso ensaio, para juntos fazermos esse agradecimento coletivo a vocês que nos acompanharam e pedir muito para esse final de mês a gente renovar a nossa energia, refazendo a nossa memória, né, as forças para a luta. Não é isso, gente? Fiquem com Deus, continuemos essa caminhada, porque ensaio de profecia para hoje é isso. Vamos juntos, pessoal!